Consolo é uma necessidade humana. Na vida nós precisamos de consolo, em função da nossa fragilidade, da nossa natureza. A vida é curta, é dura e é incerta. E esta natureza intrínseca, a nossa realidade, da nossa vida, aponta que em determinados momentos da nossa existência nós precisamos de consolo. Eu lhe digo que durante o meu ministério pastoral eu já consolei a muitos. Já abracei enlutados que perderam seus entes queridos, já chorei com eles. Já vivi experiências de dores, de sofrimento em que, na medida da minha capacidade, tentei consolar estes. Mas também posso dizer que fui muitas vezes consolado, já experimentei o consolo. O consolo tem uma característica terapêutica. Ele nos renova, ele nos reanima, nos encoraja, ele nos alivia. Eu creio que para cada necessidade humana, Deus sempre é a resposta. E se o homem necessita de consolo, então Deus é a resposta. Assim como o homem carece de consolo em sua existência, Deus se revela a nós, na sua palavra, como Deus consolador. Na verdade, a Bíblia diz que o Deus é o Deus de toda consolação. A natureza de Deus, portanto, é consolar. Um dos seus atributos é consolar o aflito, o abatido, o cansado. E a terceira pessoa da Trindade, não é por acaso que também é chamado Consolador. O profeta Isaías, nesse texto, é convocado, é chamado, é desafiado, é dado uma missão para ele trazer consolo para o seu povo. Consolai o meu povo. É as palavras do profeta que vem sob o Espírito de Deus e desafia o profeta a trazer consolo sobre o povo a quem ele profetiza. Trazer consolo, portanto, é este o objetivo de Isaías. E essa mensagem decorre ou vem como consequência exatamente isso. Ele quer trazer consolo. E tudo que se seguirá nesse capítulo, penso eu, tem como esse alvo, trazer consolo àquele povo que está precisando. O contexto histórico daquele momento diz respeito a um quadro de penúria, de tristeza que ora Israel passava. Israel havia sido exilado pelo poder de Babilônia. Nabucodonosor exilou Israel, levando cativo, trazendo misérias e dores, sofrimento, opróbrio e vexame ao povo de Deus, especialmente o povo de Judá. As pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia viviam em grande aflição e sofrimento. Os que ficaram em Jerusalém estavam abandonados, desesperançados, desencorajados e desanimados. Portanto, diante desse quadro de abatimento, o profeta é chamado a trazer consolo para o seu povo. E é isso que ele vai fazer. Esse é o seu desafio. E logo de início, nós vemos algo que traz profundo consolo para nós. Quando ele diz, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O primeiro consolo que eu vejo que o profeta traz nesse capítulo para aquelas pessoas em Judá e para nós hoje aqui, é que Deus é o Deus daquelas pessoas, ou seja, aquele grupo de pessoas não era um povo qualquer, não era um cão sem dono, não eram pessoas sem um relacionamento, não eram órfãos, não. Isaías
começa o seu consolo por um princípio extremamente importante. Aquela nação não era qualquer nação. Não era qualquer povo. Era o povo de Deus. Consolai, consolai o meu povo. Portanto, Deus chama a atenção à aliança que ele fizera com aquela nação. Aquela nação, aquele povo, antes de qualquer outra coisa, não tinha nenhuma relação com Deus. Mas Deus entrou em um pacto, em uma aliança com aquele povo. E disse, a partir desse momento, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Portanto, Deus pactuou com Israel. Deus pactuou com aquelas pessoas. E por causa da aliança, por amor daquela aliança, por amor daquele pacto, Deus se importa com o seu povo. E por isso traz consolo para ele. A primeira lembrança, o primeiro grande consolo era esse. Deus fizera um pacto. E nessa aliança implicava um profundo relacionamento. Nenhuma nação podia dizer isso. E Deus não dizia de nenhuma nação: eles são o meu povo. Como Israel, amados, nós também somos povo de Deus. Na verdade, se aquela velha aliança que Deus pactuou com Israel no Monte Sinai, deixou Deus preso a Israel e expôs ele a um relacionamento incondicional com aquele povo, imagine a nova aliança que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário, na noite que foi traído. Em que ele também, da mesma forma, fez uma aliança conosco, com a igreja. E da mesma forma, estabeleceu um pacto. E assim, a igreja do Senhor, semelhantemente a Israel, não é sem dono. Ela tem um dono, ela pertence a alguém. Assim também, como Israel, nós somos povo de Deus, somos templos do Espírito, somos corpo de Cristo. Estamos aliançados com eles, casados por meio de um novo pacto, uma nova aliança, que eu diria bem mais superior do que aquela aliança, segundo Jeremias 31. Eis o primeiro consolo que nós devemos lembrar. Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Nós somos sua propriedade. Nós estamos aliançados, pactuados. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. O segundo consolo que o profeta traz é um consolo muito precioso. É o consolo do perdão dos pecados. Versículo 2. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Eis o segundo consolo. Deus é o Deus que perdoa. O profeta é chamado a falar de uma forma carinhosa, terna, profundamente amorosa. Fala ao coração de Jerusalém. Como quem falando como um pai falando com um filho, de uma forma amorosa. E diz, olha, a sua milícia, ou seja, a sua angústia, a sua tribulação, acabou, chegou ao fim. Agora é tempo, o tempo da sua iniquidade foi perdoada. Em outras palavras, Deus estava perdoando, ou amorosamente perdoando os pecados daquela nação. Deus perdoou os pecados. O povo de Deus é lembrado pelo profeta Isaías que Deus é o Deus da consolação, porque o perdão do pecado é algo que nos consola. É algo que nos consola. Para o pecador, para o transgressor, para aquele que tem sua consciência chicotada pela lei, que revela o horror dos nossos pecados, de como nós somos terrivelmente pecadores. Não há consolo maior do que dizer, Deus perdoa. Para quem
para quem Deus, por sua misericórdia, abre os olhos e permite ver a própria condição moral e espiritual de sua própria natureza. Não há palavra mais consoladora para a alma de um pecador do que saber: Deus perdoa. John Owen, grande puritano, ao tratar uma belíssima obra chamada A Mortificação do Pecado, ele fala do capítulo 7 de Romanos, quando Paulo lida com a natureza virulenta, terrível, horrível do pecado. E Owen compara aquele grito desesperador, angustiante de Paulo, diante da realidade do pecado, que ele revela nele mesmo, uma angústia. Chega a ponto lá de gritar: miserável homem que sou. Imagine. Todos os homens que por um momento ou outro vislumbraram a própria realidade do seu pecado não tiveram reação diferente dessa de Paulo. Não foram diferente o grito, o desespero, a angústia de se ver diante dos seus próprios pecados. O próprio profeta Isaías é um exemplo clássico disso. Quando foi chamado por Deus em Isaías capítulo 6 e teve a visão da glória do Senhor assentado no alto sublime trono, naquele exato momento da sua vida, ele teve uma realidade não só de Deus, mas ele teve a realidade de si. E ao perceber o quanto ele é pecador, ele grita e ele fala em tom de maldição: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios eu sou um pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Imagine, amados, todos os santos de Deus, que por um momento ou outro tiveram uma absoluta noção do quanto eram pecadores, caíram em desespero e em angústia, em tristeza, em depressão. Para esses, qual é o consolo? Se não dizer: Deus perdoa. Para o pecador que se vê diante dos seus próprios e terríveis pecados, onde ele pode encontrar consolo senão no Deus que perdoa? Que nós sejamos sempre atraídos, sempre voltemos com a nossa face curvada e o nosso coração quebrantado, conscientes de que Deus perdoa. Salmo 51 diz: o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Outro grande consolo que vem da palavra de Deus, em Isaías, é uma visitação poderosa de Deus na nossa vida. Versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarai o ermo, a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Terceiro consolo que Isaías traz para aquele povo abatido é que há de Deus visitá-los. Eis um grande consolo. Deus se ausentou do meio daquele povo. Deus os abandonou. John MacArthur falou numa mensagem muito famosa nesses dias: o Deus que abandonou, o Deus que abandona. E aqui o profeta tem exatamente esse pano de fundo. Deus desamparou Israel, Deus abandonou Israel. E às vezes Deus se ausenta mesmo. Não ontologicamente, ou seja, se suba aos céus, lá estás. Deus não pode se ausentar de nada. Deus é onipresente. Deus não pode se ausentar de nenhum lugar. Deus não pode sair. Deus não há
Como poderei fugir de tua face? Se suba aos céus, tu lá estás. Se faça a cama no mais profundo abismo, não. Lá haverá de guiar minha destra. Não há nenhum lugar do mundo em que você pode estar ausente de Deus. Não há nenhum lugar do mundo onde Deus não esteja presente. Mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. Da natureza de Deus não ser manifestada em qualquer lugar. Deus se manifesta em todos os lugares. Todos os lugares estão diante de Deus. O que eu estou falando aqui é que muitas vezes Deus abandona o seu povo. O céu se encerra. E um silêncio abissal da graça e da misericórdia de Deus se faz presente. Mas Isaías traz uma palavra de consolo. Vós que foram abandonados por Deus, eis que o Senhor vem. Vós do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus, porque Ele vem. O que o profeta está chamando a atenção é de uma visitação especial de Deus. Deus há de visitar o seu povo. Inclusive esse texto aqui é um texto cristológico, ou seja, aponta para o Messias e fala de João Batista. Ou seja, o Messias iria visitar a Israel. O próprio Deus encarnado iria visitar. E João seria o precursor, aquele que iria fazer a antessala da entrada do Filho de Deus. Só que aqui, historicamente, está acontecendo o mesmo fenômeno. Deus estaria visitando Israel. Deus iria visitar o seu povo. No entanto, o profeta fala de algo interessante. Para que isso pudesse acontecer, é necessário que se prepare o caminho para a chegada dele. O deserto está escabroso, está cheio de altos e baixos. O texto diz, e é interessante saber que quando um rei, um monarca, iria visitar uma determinada comunidade, um determinado lugar, antes de ele chegar naquele lugar, ele mandava um representante seu, exatamente preparando o caminho, alisando, tirando os nivelando, para que o cortejo real pudesse chegar sem nenhum problema. Essa é a figura que o profeta está chamando a atenção aqui. Deus vai visitar. Deus vai voltar para conosco. Mas para que isso aconteça é necessário preparar-lhe o caminho. Quebrar tudo, alisar, nivelar, fazer com que o caminho de Deus seja tranquilo para que ele chegue. O que mais precisamos em nossa vida, amados, senão uma visita de Deus? Amém? O que mais nós necessitamos, senão uma visita de Deus? E eu não me refiro aqui a uma visita escatológica também. Claro, Deus vai visitar a sua igreja. O irmão falou do arrebatamento. Ele vai voltar. Eu estou falando de uma visitação de sua graça, de sua misericórdia, de seu poder. Há um texto das Escrituras muito mal interpretado. Eu sei que nas mais das boas vontades, que é Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a sua porta, ele entrará, eu farei com ele, eu entrarei, farei com ele, sentarei com ele e ele ceará comigo. Muitas pessoas usam esse texto, e eu inclusive dou a mão à palmatória, já usei-o várias vezes, para um apelo ao descrente, dizendo assim, descrente, você que não se converteu, abra o coração. Abra o coração. Jesus está batendo no seu coração, você não está vendo, abra o seu coração. Inclusive eu tinha uma ilustração tão terrível que agora até, eu pensava assim, não, a fechadura é por dentro, não tem fechadura por fora, por isso que Deus não pode abrir a porta, porque é você que abre. Quando o Apocalipse 3:20 foi escrito, não foi escrito para descrente, foi escrito para a igreja. Ele não está falando de conversão, está falando de uma visitação de Deus. Assim também Cristo, que estava ausente ali,
desejando ter comunhão, fazer uma visita à igreja de Laodiceia. Portanto, eis aqui um grande consolo. Consolo de que Deus quer nos visitar. Mas para que haja uma visitação, é indispensável uma preparação, um arrependimento, um quebrantamento, um choro. Deus quer fazer e quer manifestar a sua glória. Ele diz aí, a glória do Senhor se manifestará. Ele quer se revelar de uma forma muito profunda, inimaginável. Mas para isso, deve haver uma preparação dos nossos corações. Deus não nos visitará de qualquer maneira. Todo vale tem que ser nivelado. Tudo tem que ser quebrado para que o Senhor possa chegar. Terceiro consolo, não sei se é terceiro, é quarto consolo. Um consolo poderoso que o profeta nos diz. É o consolo de sabermos que somos passageiros, temporários, frágeis, mortais, de que nossa existência é breve, de que nossa vida é curta e pequena. Veja se não é isso que o profeta diz. Versículo 6. Uma voz diz, clama, alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor de erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai em sua flor, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, permanece para sempre. O profeta fala algo bem interessante. Deixa eu lhe dizer, toda a carne é erva. Toda a carne é erva. Toda a carne é como flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor. O que é que o profeta está dizendo, usando essa metáfora da flor em relação à nossa vida? Está dizendo, todo ser humano é como uma flor. Todo ser humano é como uma flor. Ela viceja, ela brota. Mas depois ela murcha e seca e morre. Ele está atentando, apontando para a natureza fugaz, frágil e curta de nossa existência. Toda a carne. Não há exceção. Não há exceção. Toda a carne. Nossa vida, portanto, é curta. Nossa vida é transitória. Tiago nos faz lembrar essa verdade. Que é a vossa vida? Sois como neblina. Sois como neblina. E você diz, pastor, onde é que está o consolo em saber disso? É muito consolador saber que Deus é nosso Deus e nós somos o povo. É profundamente consolador saber que Deus perdoa qualquer pecado nosso. É tremendamente consolador saber que Deus um dia vai nos visitar, embora espere que nós preparemos a sua visita. Mas onde está o consolo, meu pastor, de saber que eu sou como uma flor de erva? Diga-me, isso não é consolo, isso é tristeza. Isso não é ânimo, isso é desânimo. Saber que um dia eu vou morrer. Saber que eu sou frágil, saber que eu sou pequeno. Saber que eu sou um peregrino, saber que eu não sou eterno, saber que eu sou feito de pó, de barro, que eu sou quebrável, que eu sou frágil. Alguém disse, deveria escrever-se no ser humano, cuidado, frágil. Deus sabe a nossa estrutura, nós somos pó. Onde está o consolo nessa verdade? Em que sentido essa verdade que o profeta está dizendo ao povo que está desanimado, consola? Eu diria que há muito consolo. Uma vez conscientes dessa realidade, nós não permitiremos que o maldito orgulho entre em nosso coração. Uma vez consciente de que nós somos como flor de erva, não somos eternos, nós jamais poderemos deixar que o orgulho domine nossa alma. Talvez tal verdade vai nos fazer humilde. Mas eu acho que ainda há outro consolo sobre isso. Conscientes de nossa fragilidade, sabedores de que nós somos como flor de erva, certamente nós iremos usar a nossa vida com mais sabedoria.
Como disse John Piper, nós não lançaremos nossa vida fora. Se você sabe que sua vida é curta, é pequena, então você vai usar o máximo dela para a glória de Deus. Você não vai brincar com sua vida. Você vai usar a sua vida com muito mais sabedoria. Eu ainda tenho um outro consolo. O outro grande consolo que o profeta traz para aquela geração é: Deus é um Deus pastor. Olha, ele diz isso, versículos 9 e 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá, com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentarem, ele guiará mansamente. Deus vai visitar o povo. Deus há de voltar e ter comunhão com o seu povo. O povo que ele abandonou, mas porque fez uma aliança, não o deixará abandonado para sempre. Deus há de visitar. E ele virá, e o texto diz, ele virá com grande poder. O braço dele é forte. Ele nos visitará poderosamente. Ele é um Deus todo-poderoso, mas aqui, essa figura do poder de Deus, do braço dominador, parece que é contrastado com uma outra realidade que contrasta essa força, esse poder, com a natureza extremamente dócil e amável de um pastor. Deus há de visitar, mas ele há de visitar o seu povo não como um tirano, não como um juiz, mas como um pastor. Ele sabe que as ovelhas estão sofrendo. Ele sabe que as ovelhas precisam de cuidado. Portanto, ele virá como pastor. O texto diz, ele vai apacentar o seu rebanho, como um pastor. Entre os seus braços, olha que figura linda, doce. Imagine o cordeirinho, gemendo, abandonado. E o pastor pega ele no recôndito, traz para o seu braço. É isso que o profeta chama dessa figura. Entre os seus braços, acalentará o cordeirinho e os levará no seu seio. A gente não faz isso, a gente faz isso com gato, né? Aqui é a figura com o cordeiro. O pastor cuidará dos fracos e dos frágeis. Ele tomará os recém-nascidos no braço. Esses que não conseguem andar, ele levará nos seus próprios braços, cheio de ternura, carregado de amor esse pastor. Eis que figura consoladora. Eu acho que é uma das figuras que mais consola a alma do crente, é chamar: o Senhor é o meu. Nada mais consola do que essa figura tão amável de um Deus que é um Deus pastor. Como pastor ele nos guia. Como pastor, ele nos apacenta. Como pastor, ele nos alimenta. Como pastor, ele nos disciplina. Como pastor, ele nos sustenta. Ele é o supremo pastor. Amados, eu tenho a honra e a alegria inimaginável de ser pastor. A primeira vez, quando eu assumi uma igreja e alguém disse: pastor, eu confesso que veio um temor, eu até disse aqui para os irmãos, né, uma certa vez, mas veio uma alegria e um tremor. Até então era Luizinho. O máximo seminarista. Mas quando assumi aquela igreja lá em João Pessoa, e uma ovelha disse: pastor, tem alguns irmãos que dizem assim: meu pastor. Carinhosamente, meu pastor. Sou pastor. Tenho grande honra de ser pastor. Mas sou ovelha. Também sou ovelha. Embora tenha essa missão de pastorear, sei que Deus é o meu. Nunca, jamais poderei esquecer dessa verdade. Eis, se isso não lhe consola,
certamente é um grande consolo para mim. Vós tendes um pastor, que é Deus, e Deus, por sua graça, me deu essa honra de pastoreá-los. Eu não tenho um pastor como vocês têm, mas tenho um grande e supremo pastor, que me consola e que me pastoreia. Eis um grande consolo para a alma do crente. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. Mas temos outro grande consolo. A partir do versículo 12, eu não vou ler tudo. Mas o texto descreve, do versículos 12 em diante, uma descrição da chamada majestade de Deus. Leamos só o versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos seus palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó na terra e pesou os montes a romana e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor como seu conselheiro o ensinou. Com quem ele tomou conselho para que ele lhe desse compreensão. Quem instruiu a vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. O profeta fala de um outro consolo para a igreja. Que consolo é esse? O Deus é um Deus majestoso. Deus é um Deus cheio de majestade. A gente sente consolo no perdão de Deus. A gente sente consolo aqui no pacto de Deus conosco. Sentimos consolo na visitação de Deus. Nós nos consolamos saber que nós somos frágeis. Sentimos consolo também no fato de Deus ser nosso pastor. Mas indiscutivelmente, amados, não há maior consolo para a alma humana. Não existe, é incomparável. Todos esses consolos são maravilhosos, mas não tem como comparar. Há algo que mais consolará a alma do crente, que trará mais bálsamos e alegria e paz do que a bendita meditação na majestade gloriosa de Deus. Charles Spurgeon, com 21 anos, falou sobre isso. Nada mais consolará a alma do crente do que se aprofundar no tema divindade. Nada trará mais alívio para as demandas existenciais da vida humana do que meditar em Deus, no ser de Deus, na pessoa mais gloriosa, mais infinita, mais majestosa. Não tem nada que a alma não possa ser curada. Nada, nenhuma demanda, nenhuma crise, nem nada que isso não possa suprir e solucionar. O grande tema Deus. E o profeta, sabendo disso, apresenta aqui essa visão da soberana majestade de Deus. Essa visão da majestade soberana de Deus foi tão forte, tão impactante, que moldou todo o ministério do profeta Isaías. Todo. Quando ele teve essa visão em Atos 6, viu o Senhor alto, sentado no sublime trono, soberano, rei, que não cochila, que não está, nada está perdido, nada está tudo. Não, Deus está no controle, Deus está sentado, a sua majestade, Deus não pestaneja, não tira um cochilo, Deus é soberano, é Senhor. Essa visão foi profundamente consoladora no profeta Isaías, mesmo porque depois que ele recebeu o chamado para ir pregar, é-lhe dito que ele ia enfrentar situações terríveis no seu ministério. Quando uma voz gritou do céu: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele todo entusiasmado diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí depois a mesma voz que lhe chamou disse: olha, vai, fala. Tu vai pregar e as pessoas não vão ouvir. Tu vai profetizar e as pessoas vão rejeitar a tua pregação. Se não fosse o fato dele ter visto o Senhor soberano, majestoso no trono, ele entraria no desespero. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é pintado aqui pelo profeta Isaías como Deus onipotente,
o Deus que criou todas as coisas. A criação, portanto, é um testemunho do poder de Deus, da glória de Deus. Ele diz aí que ele criou todas as coisas, tomou a água, fez o pó da terra, ele criou tudo, portanto ele é majestoso. Mas Isaías não só fala de que Deus é um Deus todo-poderoso, Deus é um Deus sábio. Quem guiou o espírito dele? Com o seu conselheiro. Quem que deu conselho para Deus? Deus não erra. Deus não faz nada errado. Ele não precisa, ele não tem dúvida. Na nossa existência, na nossa vida, seremos levados a um momento de incerteza, de dúvida. Deus não tem dúvida. Deus não precisa de conselheiro. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Sua sabedoria é vista na criação, mas também é vista na história. Além do mais, o profeta fala que Deus é um Deus todo suficiente. Ele diz embaixo que nem todos os animais de Israel, e nem todos os animais são capazes de satisfazer um sacrifício para Deus. Não pense que Deus precise de sacrifício, de animal, de adoração. Deus não é carente. Deus não precisa de nada. Deus, a majestade dele é tão maravilhosa que ele não precisa de nada. O profeta diz, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocaustos. Deus está no trono. Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Deus está sentado, os estrados dos pés é a terra. O Altíssimo Soberano reina. Queria terminar ou concluir essa palavra com 3 aplicações que eu tiro do próprio profeta. Diante desse Deus que consola, de o Deus Consolador, portanto, o profeta faz as suas implicações. Versículo 27, leia comigo, por favor. A primeira implicação. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido, ó meu Deus. Depois diz, por a majestade gloriosa de Deus, o profeta leva o povo a fazer alguns questionamentos. E então ele faz 3 que eu gostaria de terminar. Primeiro, o povo ficava questionando, ficava como quem lamentando. O meu caminho está encoberto, ou seja, Deus não está vendo. Deus está cego. Deus está indiferente. Deus não percebe. Parece que Deus não é justo. O meu direito passa desapercebido. Quantos sentimentos nós não já tivemos isso, irmão? Quantas sensações a gente já não teve de achar que Deus está indiferente à nossa vida? Esse era um sentimento inerente ao desânimo. Como eu iniciei o sermão, o povo está desanimado, abandonado, desencorajado. E a palavra profética vem exatamente trazer consolo para o povo. Consolai o meu povo. E um dos efeitos negativos do desânimo é essa sensação terrível de que Deus não está atento. De que Deus é um Deus indiferente. De que Deus não está percebendo a realidade. De que se eu não agir, Deus não age.
essa sensação é terrível. O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Amados, embora às vezes Deus parece não agir, Ele age. Amém, amados? Que bom saber disso. Você pode até não perceber. Se Deus não parece estar interessado, Deus não está ligado à minha causa, Deus não está sabendo, e começar a se queixar com esse sentimento terrível de que Deus o abandonou, o deserdou, e Deus não se importa com você, Deus não presta atenção à sua causa, Deus não sabe o que você está passando. Pastor, ninguém sabe o que eu estou passando. Às vezes a sensação é exatamente esta. O que está por trás dessa fase, amados, é uma acusação de desamor. Desamor. Deus não é amoroso. Ele não se importa comigo. Ele não vê o meu direito. Deus é sabedor, amados. E nunca estará alheio aos nossos problemas. Amém? Nunca. Talvez é o desespero que nos cega. Eu me lembro de Agar, no momento mais desesperador da sua vida, onde o seu filho estava entre a vida e a morte. O desespero era tão grande, ela botou o moleque, o bruguelo, sentado numa pedra longe e esperou o menino morrer. E o texto sagrado de Gênesis disse que ela não conseguia ver que ali estava um anjo. Tinha um anjo ali e ela não via. A única explicação que eu possa dizer é o desespero nos cega. Deus nunca vai estar indiferente, mesmo que possa parecer, mas nunca estará. Segundo, Deus não está impotente à minha situação. Diz aí, o Criador dos fins da terra nem se cansa, nem... Uma coisa é você saber que Deus não se importa, mas pode. Mas aqui o profeta lembra que, embora Deus pareça não estar preocupado com a situação, não é uma questão de falta de poder. A queixa procede exatamente de uma visão errada deles. De que Deus era um Deus que se fatigava, era um Deus que era limitado, era um Deus finito. De forma nenhuma. Os caminhos de Deus muitas vezes nos levam a passar e a pensar que Deus parece que não tem poder, não pode fazer nada. Na verdade, Deus nos leva a determinados caminhos para que possamos nos revelar quem nós somos. Todas essas demandas, essas queixas, são só o que nós somos. Só o que Israel é. Por fim, o profeta chama a atenção de que não só Deus se importa, não só Deus é poderoso, mas Deus é aquele que nos fortalece. Faz forte ao cansado e multiplica as forças que não têm vigor. Como é bom saber disso, amados. As lutas e dificuldades na vida, as rotinas da vida, elas nos fazem cansar. Nos leva à exaustão. Porque a gente já viu que nós somos flor de Eva, frágil. Ninguém é feito de aço. Mas a Bíblia tem uma palavra de consolo aqui tremenda. Ele diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem
vigor. Os jovens se cansam. Por quê? Porque a realidade da vida, escuta aqui, amados, não é apenas enfrentada com o físico, a juventude, a capacidade física. As necessidades, demandas da vida, muitas vezes não é tratada apenas nesse sentido físico. Todos nós nos cansamos. Os jovens se cansam. E jovens aqui, eu acho que os profetas chamou a atenção, que é exemplo de força. Os moços e exaustos caem. Mas o profeta fala de uma força que não tem nada que... Não é uma boa alimentação, não é uma boa academia, não é uma terapia, não é um divã. Há uma força poderosa que vem do alto, que traz profundo consolo às nossas vidas. Há uma força que vem para aqueles que esperam no Senhor. Para aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia diz, os que esperam no Senhor, renovam, sobe como asas, como águia. Correm e não caminham. Eu acho interessante como o profeta termina, e eu vou encerrar. Voar, correr e andar. Voar como águia. Correr e não se cansar. Irmãos, eu não consigo entender esse paradoxo. Toda pessoa que corre se cansa. Caminhar e não se fatigar, ou seja, aquela rotina, o dia a dia. Há uma força especial para aqueles que querem alcançar grandes objetivos na vida. O voo da águia, eu acho que é o símbolo de propósito, de alvos na nossa vida. Aqueles que desejam, aqueles que sonham com algum propósito na vida, a esses Deus vai dar uma força especial para alcançá-los. Aqueles que têm a dia a dia, a luta, as demandas do dia a dia, os abatimentos do dia a dia, a esses Deus vai dar uma força para não se cansar. Aí aquela senhora do dia a dia, da rotina, aquele irmão que sai do dia a dia para o trabalho. A vida não é feita de grande exaustão, de grandes problemas. Às vezes nós temos grandes problemas que nos exaurem, mas a vida é feita da rotina do dia a dia. E é esse o grande desafio. O grande desafio não é um grande sofrimento, uma grande doença que nos pega de vez em quando. Porque a vida não é só doença. Boa parte da sua existência vai ser o feijão com arroz. O andar. A vida normal. E Deus promete a esses que esperam, que caminham, que não vão se fatigar. Amados, eis uma bênção. Há uma força para enfrentarmos desafios, que é o voo. Há uma força especial para enfrentar problemas e lutas, que é o correr. E há uma força especial para a gente manter a nossa vida cristã no dia a dia.